Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da mídia palmeirense. Galera, o desespero continua. A menina Leila já tá sentindo que o Brasileirão e a Libertadores já foi para o Palmeiras, né? O Flamengo vai levar essas. E aí, tem uma polêmica aí rolando, não quer levar os jogadores do Flamengo? Como assim, gente? Não quer dar carona? Não, 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 não. Só que o Flamengo foi para a justiça e ganhou o direito. Galera, vocês vão saber sobre essa polêmica. Muita piada de BAP para cima da Leila. Piada de Leila para cima do BAP. Enquanto isso, Felipe Luiz continua treinando o seu grupo para o jogo, claro, de sábado, que é no Campeonato Brasileiro com o Sport. Lembrando que esse jogo é crucial o Flamengo ganhar. Então, Felipe Luiz não quer entrar em nenhuma treta, tá deixando o BAP e Leila se resolverem e ele quer só treinar os seus jogadores para quando chegar no sábado mostrar quem é que manda em campo. É isso. Mas, galera, se você quer saber de tudo, vem comigo ver esse desespero da mídia palmeirense. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando aí de deixar os créditos aí para Deixa o Palmeirense falar. Vamos pro vídeo. Pela Leiloca, tia Leila Pereira, depois da polêmica com a questão do avião, que ia trazer jogadores, mas não ia trazer jogadores do Flamengo. Notícias que chegam hoje através da internet, e aqui eu vou ver para vocês a notícia do portal do Palmeirense, é que a Leila Pereira coloca o seu avião particular à disposição também dos jogadores do Flamengo, né? Inicialmente a intenção era trazer só o Vitor Roque, né? Aí depois teve pedido de algumas equipes interessadas e ela deixou vagas disponíveis no avião dela. Até o momento, a diretoria do Palmeiras foi, no caso a Leila, foi procurada pelo Bahia, Vasco da Gama e Cruzeiro, e o Flamengo está ciente da oferta da Leila Pereira, né, e avalia fazer uma solicitação para trazer o Danilo e o Alexandro. Por enquanto, só estão garantidos o Vitor Roque, o Luciano Juba do Bahia, Fabrício Bruno do Cruzeiro e o Paulo Henrique do Vasco. E o Leila, e a Leilinha, né, Leila comentou sobre os detalhes, né, da logística do avião. O Bahia entrou em contato conosco e perguntou se o Luciano Juba também poderia voltar ao Brasil no meu avião. Eu disse que não haveria problema nenhum, entende? Pelo contrário, eu ficaria contente em ajudar, entende? Aliás, se mais algum clube estiver interessado que seus atletas convocados para a seleção brasileira também retornem comigo e com o Vitor Roque, é só pedir, entende? Não tem problema nenhum, estaremos de portas abertas. É isso aí, agora tá faltando o Flamengo entrar em contato com ela, porque ela quer que o Flamengo entre em contato com ela e peça para que ela traga os jogadores do Flamengo, né? E vamos ver, né? Que o Flamengo estaria aí preparando uma logística para o fretamento de aeronaves para trazer a Arrascaeta, Vinha e o Varela do Uruguai, Plata do Equador, o Carrascal da Colômbia, ia fretar um monte de avião aí. E pode vir de graça aí, junto com a Leila, quem sabe. E o diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, emagreceu, rapaz. Eu até assustei que eu vi a entrevista dele, cara. Magrinho o cara, velho. Pois é, né? Nada que um bom Ozempic não faça, né? O fato é que eu não sei se ele tá tomando Ozempic, mas que emagreceu, como eu vi um monte de gente que eu conheço emagrecer com Ozempic, parece milagroso, né? Mas eu não vou encarar esse troço, não. Primeiro que é caro pra caramba, depois diz que o cara fica com mal-estar e aí, sei lá, volta tudo de novo quando para, sei lá, ficar a vida inteira tomando esse troço também é complicado. Mas vamos que vamos. E o Anderson Barros, falando do Anderson Barros, ele confirmou que o Paulinho, muita gente já estava na expectativa que o Paulinho estava recuperando bem, que poderia voltar para o Palmeiras já nessa temporada ainda, poderia até jogar a final da Libertadores. Não, tá? A informação que o Anderson Barros passou é que o Paulinho está indo muito bem, né? Num processo de evolução muito bom. Vai ser um atleta que vai ajudar muito o Palmeiras em 2026 e não agora em 2025. Não vai mudar em nada
a programação traçada pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Então, para quem estava aí, né, na expectativa de achar que o Paulinho poderia voltar agora e ajudar na final da Libertadores, não vai dar. Eu acho que nem dá para escrever também, né? Mas não vem. Bom, é o seguinte, a final da Libertadores agora, entre Flamengo e Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo, né? Porque o Palmeiras tem melhor campanha que o Flamengo. Então é Palmeiras e Flamengo. A final da Libertadores terá um impedimento semiautomático. Olha que maravilha. Coisa boa isso, né? Então a Conmebol anunciou nesta quarta-feira que a decisão vai ter o impedimento semiautomático e também da linha do gol. Flamengo e Palmeiras, para quem não sabe ainda, vão se enfrentar na final da Libertadores em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, jogo que vai acontecer às 18 horas. Muita expectativa, falta pouco, né, cara? 2 semaninhas aí, nós vamos estar vendo Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. E boa notícia essa do impedimento semiautomático, que é menos chance de dar cagada, né? Esse que é o ponto, aí fica aquela polêmica toda. O Flamengo, no mercado da bola, segundo matéria do GE, está prevendo saída de vários jogadores em 2026, tá? Então, parece que vai ter uma barca aí. Então, o Flamengo está querendo renovar o elenco, já está atrás de jogadores lá fora para trazer. O fato é que 3 jogadores do elenco do Flamengo, já têm suas saídas acertadas para o ano que vem. O goleiro Matheus Cunha, que inclusive já assinou pré-contrato com o Cruzeiro. O zagueiro Cleiton, que assinou pré-contrato com o Wolfsburg da Alemanha. E o Pablo, que tem treinado a parte do elenco, tem vínculo até dezembro. Vai acabar o contrato dele agora em dezembro e vai ficar livre aí para assinar com quem quiser, com quem quiser levar ele também, né? Porque tá sem moral aí, tá? Bom, as negociações de atletas, portanto, para a próxima temporada passarão por um primeiro momento por aqueles que perderam espaço ao longo da temporada. Um dos novos negociáveis também é o Alan, que tem contrato até 2027. Ele teve oportunidade com 34 jogos, mas não aproveitou a ponto de se tornar indispensável no time, né? E as contratações do Jorginho e Saúl no meio-campo elevaram aí o nível da concorrência do meio-campo e diminuiu a chance do Alan. Então, é bem provável que ele vá também. E no ataque, há mudanças previstas para Michael e Everton Cebolinha, que têm salários altos e pouco retorno dentro de campo em 25. Até porque não põe para jogar, né? Como é que vai dar retorno se não joga? Esse aqui é o ponto. O técnico não gosta do futebol dele, não sei o que acontece, e não põe para jogar, e acabou. Aí os caras ficam lá só recebendo salário. E muitos times querendo os caras no seu ataque. Eles podem ser titulares em vários times do Brasil, e talvez quase todos, tá? Então, mas eu não sei se o Flamengo vai querer negociar esses 2 jogadores aí para times do Brasil, embora o Grêmio está louco atrás do Everton Cebolinha e tal. Everton Cebolinha já falou que tem vontade de voltar pro Grêmio, mas por enquanto nada aconteceu. E tem o Juninho ainda, né, cara? Juninho, né, foi chamado lá da Europa, podia estar jogando Champions, né? Podia estar jogando a Champions agora, mas aí o Felipe Luiz que ligou para ele, vem para cá que vai ser feliz. Chegou aqui, meu amigo, neca. Nem no banco tá ficando. E o Juninho. E ele é bom jogador, tá? Não vamos falar mal dele, não. Ele é bom jogador. Eu acho que deveria ter dado mais chance para ele agora na ausência do Pedro. Mas Felipe Luiz é invocadão, né? Não quis saber, não. Deixou o cara lá encostado e provavelmente o Flamengo vai mandar esses jogadores para outros clubes. E antes que eu me esqueça, tem o Vinha ainda, tá? E o Vinha tem grande chance também de ser negociado no ano que vem, já que não está sendo utilizado em quase nenhum momento pelo Felipe Luiz. Bom, aí tá naquele imbróglio de Libra e Flamengo. O Flamengo bloqueou uma grana lá, foi 83 milhões do pagamento de uma parcela daqueles critérios de audiência, o qual o Flamengo disse que não participou, disse que não teve unanimidade, e disse que no contrato da Libra ali, no estatuto, tem que ter unanimidade para decidir as coisas, e mesmo assim o negócio foi para frente. Aí o Flamengo entrou na justiça, pediu o bloqueio, e agora teve um retorno da justiça aí, o qual o Flamengo comemorou, tá? O Flamengo comemorou, mas por outro lado também a Libra também comemorou, porque a desembargadora, ela meio que fez o meio campo, né?
ela liberou parte do dinheiro e outra parte ela guardou. Essa parte que ela guardou, que é 17,8 milhões de reais, o Flamengo disse que é justo, é isso mesmo, tá tudo certo. E os outros 66 milhões, ela liberou para os clubes que estão precisando aí pagar suas contas no final de temporada, né? Essa que é a verdade. Então, na sua decisão, ela disse que o Flamengo tinha razão ao dizer que não havia critério de audiência de TV aprovado por unanimidade. Citou, inclusive, que há essa previsão no Estatuto da Libra que não foi atendida. Então, o Flamengo está certo na sua solicitação, tá? E, ao mesmo tempo, ela reconheceu que o argumento da Libra de que havia dano inverso com a retenção total do dinheiro de clube e que poderia impactar no pagamento das verbas alimentares, ou seja, atletas poderiam ter salários atrasados. E aí ela liberou uma parte. Então os dois ganharam. Tá bonito para os dois estão comemorando. O Flamengo disse que foi vitória, a Libra disse que foi vitória também, mas o certo é que está tudo enrolado ainda, não tem uma decisão definitiva. E aí o Flamengo estava pedindo 2 parcelas para bloquear, ela bloqueou uma só. Disse que a outra não foi pedida, quer dizer, tem que entrar de novo para tentar pegar aquela primeira parcela. Então, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Sei que os dois estão felizes, o Flamengo soltou nota, a Libra soltou nota, e agora já está tudo mais calmo, como diz assim, né? Mais calminho, vamos ver que fim que vai dar isso, né? Eu acho que no futuro não vai dar nada essa porra de Libra, LFU, Brasil, meu amigo. Os caras não se unem, né? Para mim, ainda falando sobre o Vitão, né? O Flamengo estaria de olho no Vitão, teria feito proposta pro Internacional para contratar o Vitão, porém o Internacional que vai vender o Vitão, mas não para o Flamengo. Segundo a ESPN, equipes da Europa e do Oriente Médio já sinalizaram com ofertas e querem levar o Vitão para os seus clubes. O Besiktas, da Turquia, é um dos mais interessados. Na metade do ano, ele já tentou levar o Vitão, mas o Inter barrou a saída. No Brasil, o Flamengo chegou a consultar condições de negócio e está no páreo por Vitão. Mas a tendência, neste momento, é que ele se transfira para o velho continente europeu. A pedida do Internacional para negociar o Vitão é de 12 milhões de euros, tá? Porém, ofertas nas casas e na casa de 10 milhões serão analisadas. Quer dizer, é 12 milhões, mas se não tiver, vai 10 mesmo, né? Mais ou menos por aí, né? Então, vamos que vamos. Provavelmente, esse Besiktas aí, o time da Oriente Médio, já deve ter oferecido 12 milhões. Por isso que ele está falando de 12 milhões. E aí corre o risco, de repente, os caras não voltar mais, já que foi negado a primeira vez, né? E aí aceita 10, caso o Flamengo queira pagar. Vamos aguardar. Vamos, e o Flamengo agora querendo levar o Vitão. Vamos ver se vai dar certo. O que você acha? Coloque no comentário aí, tá? Bom, Léo Pereira. Reportagem do UOL falando sobre o Léo Pereira, né? Que o Léo Pereira é o único zagueiro do Flamengo que não foi convocado até agora para a seleção brasileira. Não teve nenhuma convocação aí, né? Ele atravessa uma grande fase e não está plenamente satisfeito, porque apesar da grande fase artilheira, jogando muito, sem se machucar, tal, não é chamado pela seleção, enquanto que todos os seus companheiros são chamados. O que você acha? Você que é flamenguista, coloca no comentário aí a sua opinião. Léo Pereira merece ser chamado para a seleção? Enquanto que todos os outros jogadores, os companheiros dele ali, já tiveram passagem por seleções, né? Isso no caso dos estrangeiros, e mais os brasileiros também que jogam ali com ele. Ele nunca é chamado por quê? Você acha que ele não tem porte, não tem categoria para ser um zagueiro na seleção brasileira? Coloca no comentário a sua opinião. Boa pro Flamengo. É que o Flamengo, segundo o rtisport.com.br, comemora a evolução do Pedro e planeja atacante em campo na final da Libertadores. Isso mesmo que você escutou. Reportagem aqui do rtisport.com.br, tá? Foi apurado que a recuperação do Pedro animou o departamento médico, a comissão técnica do Flamengo, que passaram a trabalhar com um novo cenário. Ele deve voltar a jogar antes da final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras. Ou seja, entra antes, então lá contra o Palmeiras vai jogar. Ele vinha fora dos gramados desde o dia 22 de outubro, quando sofreu a lesão em uma dividida lá no jogo contra o Racing, né?
lá no Maracanã, no primeiro jogo contra o Maracanã. Na ocasião, indicava ausência mínima de 6 semanas. Então, 6 semanas não vai dar para jogar a final da Libertadores e tal. Mas o Pedro sempre surpreende em recuperações, vide as outras que ele já teve aí, que voltou sempre antes do tempo pré-determinado. Com a evolução clínica e física acima do esperado, o Pedro pode ainda retornar pelo Brasileirão ganhando ritmo de jogo antes da decisão da Libertadores. A expectativa é que ele esteja liberado para treinar com o grupo já na próxima semana. Olha que maravilha pro Flamengo e que notícia ruim pro Palmeiras, né? Notícia ruim pro palmeirense que é clubista e é bobo. Vou falar bem verdade pra você. Eu quero ganhar também, mas eu quero ganhar com o Flamengo completo. Palmeiras completo, Flamengo completo. Aí vai ganhar quem realmente ganha. Não vai ter, mas se fulano tivesse jogado, mas estava desfalcado. Não. Todo mundo bonitinho ali, juntinho. Quem sabe? É isso que eu quero. 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 Eu não quero nenhum jogador machucado do Flamengo, assim como eu não quero nenhum jogador machucado do Palmeiras. Mas, olha, a qualquer custo, que se foda, esses aí, né, vão estar felizes. O Flamengo já foi anunciado aqui, vários sites, agora Mundo Bola, fla.mundobola.com.com, está dizendo que o Tati Castelhanos, o qual o Flamengo está mirando, está querendo contratar, né, que tá, o jogador que está argentino, que está lá na Itália, já foi alvo do Palmeiras também, mas agora o Palmeiras, segundo mundobola.com, fla.mundobola.com, segundo ele, o Palmeiras volta a monitorar a situação do Tati Castelhano, planejando possível movimento para a próxima temporada. Será? Será? Por quê? O Palmeiras está entendendo que não vai conseguir segurar o Vitor Roque, que já tem um clube tentando fazer proposta de 50 milhões de euros. Está nessa conversa aí. Se é verdade, eu não sei. Mas o Palmeiras, daí, nesse sentido, começa a olhar o mercado para ver quem que vai trazer no lugar do Vitor Roque, caso realmente haja essas propostas irrecusáveis e tenha que vender o jogador. Que, na verdade, para trazer o Vitor Roque, a conversa foi bem essa, né? Vem pro Palmeiras, recupera o seu melhor momento, e aí você volta para a Europa. Foi essa promessa que fizeram para ele, e com certeza ele vai cobrar. Eu não tenho dúvida. E aí, meu amigo, quando o cara quer, ir embora, não adianta. Por melhor que ele seja, você queira manter no seu time, é melhor que ele vá embora. Porque serve tão bem assim não. Não estou dizendo que ele é ruim, tá? Eu digo pela característica. Não sei qual que é a característica desse cara. O Vitor Roque hoje está no Palmeiras, é um trombador, vai para cima, brigador, dá assistência também. Tá? É um tipo de jogador de briga, de guerra, né? E a outra notícia é que o Flamengo monta a estratégia para fechar a contratação do John Arias, segundo um jornalista, Paulo Brito, tá? O elenco do Flamengo, nesta temporada, está beleza, fechado, não precisa de mais ninguém. Porém, já está observando o mercado de 26. E o nome do João Arias também é, né, um que está no radar do Flamengo, porque ele não estaria satisfeito lá na Inglaterra, não estaria jogando bem no Wolverhampton, mas, apesar disso, a prioridade dele é ficar na Europa, sair do Wolverhampton e arrumar algum time de lá. Agora, vamos ser bem sinceros, John Arias. Cara, nunca vai ver esse vídeo, né? Mas sei lá. Na minha opinião, tá? Cara, faz de tudo pra jogar nesse time aí, cara. Você não quer sair da Europa? Continua aí. Faz de tudo pra jogar. Seja mais individualista, porque se esperar os do futebol. A gente teve declaração da Leila hoje, dizendo que a equipe que quiser carona, ela vai ter o maior prazer em ajudar. É só entrar em contato com ela, fazendo, claro, uma referência às matérias que saíram ontem, né, que falaram que a Leila não estava dando carona para os jogadores do Flamengo, mas o Flamengo também já está organizando sua própria logística, é aquilo que eu falei para vocês. Flamengo tem dinheiro, não precisa ficar com essas narrativas pequenas, sabe, com essas picuinhas. É uma equipe que tem dinheiro, tem estrutura e pode seguir seu caminho de forma independente. Obviamente que com as coisas aquecidas agora, o pessoal na rede social vai pegar no pé. E nós tivemos também uma declaração, peguei lá inclusive no Paparazzo Rubro Negro, uma declaração do Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras, uma declaração sobre o STJD. Porque o que aconteceu? Depois que a Leila falou sobre a questão do STJD, no dia seguinte, eles marcaram o julgamento do Vitor Roque. E aí o Anderson Barros ele veio e falou sobre isso. Muita gente está falando aqui que o Anderson Barros está batendo de frente com o STJD. Eu não acho, não. Na minha opinião,
na minha visão, o Anderson Barros ele fez a tentativa de dar uma acalmada, uma recuada nas coisas. Dá uma olhada só o que ele falou. Ó. O Palmeiras tem deixado claro, principalmente através da senhora presidente, de que o Campeonato Brasileiro seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado. O STJD, a CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisa ter muito cuidado para que as coisas aconteçam só dentro das 4 linhas. O STJD precisa entender, respeitar todos os prazos, que sejam de forma equilibrada, e temos a convicção de que as coisas vão acontecer como devem ser. É o recado do Palmeiras sobre os últimos acontecimentos. Eu não acredito que aqui ele deu uma prensa no STJD. Não acredito, muito pelo contrário. Eu vejo a forma que ele falou, o tom que ele falou, um tom assim, não, explicando o que a presidente Leila quis dizer quando veio falar sobre a questão ali do jogador do Flamengo, e aí falou do Alan. Então assim, eu acho que ele tá tentando meio que fazer uma política da boa vizinhança, sabe? Não, calma aí, gente. O que a gente quer dizer é que tem que haver ali uma neutralidade, tem que haver ali um cuidado. Pelo menos é isso que a percepção que eu tive do discurso dele. Não foi um discurso para atacar, não foi um discurso para bater de frente, não foi um discurso assim, sabe, enfático. Foi um discurso leve, ameno, tranquilo, mostrando talvez ali que o Palmeiras está recuando um pouco, tirando as garras e está pedindo ao STJD e às instituições em geral para serem bem equilibrados nas suas decisões. É dessa forma que eu vejo, eu não vejo como um ataque. E aí nós tivemos também uma declaração do presidente do Flamengo, do BAP. E essa declaração aqui, galera, eu vejo como uma declaração muito, como que eu posso dizer, muito provocativa. Uma declaração muito direcionada a Palmeiras e Leila Pereira. Por quê, Neto? Eu vou explicar. Vamos lá. Ele falou o seguinte, em entrevista ao Poder 360. Alguns clubes brasileiros implementaram o gramado sintético para economizar. O futebol, nas 5 maiores ligas do mundo, é praticado em gramado natural. Quando você tem um gramado de plástico, você cria uma iniquidade. A bola fica diferente, o ritmo muda, o impacto nos atletas é outro. Ok, até aqui eu concordo. Flamengo e Fluminense gastam cerca de 45 milhões por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas por ano. Não é justo que se crie um diferencial competitivo pelo tipo de campo. Falam, mas é muito mais caro. Se você não tem condição de praticar o futebol em campo de grama natural, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse discurso final, ele até vinha bem, defendendo o argumento dele. Se bem que eu acho que 45 milhões por ano é muito caro. Eu estava vendo uma entrevista do assessor da Soccer Grass, ele deu uma entrevista ao Money Times e deu uma entrevista ao Poder 360, ao mesmo jornal aqui, né? Ele falou que, em média, um clube, para deixar um gramado natural em boas condições hoje no Brasil, isso assim, tipo, gastando mais que o normal. Então dá em torno ali de 1,8 milhões por temporada. O presidente do Flamengo falou que gasta 45 milhões. Talvez eles possam até achar aqui uma forma de economizar. Porque se eles estão pagando um valor tão diferente daquilo que é declarado por uma empresa que trabalha nessa área, talvez eles possam até estar fazendo aí outras, abrindo ali uma licitação, tá fazendo ali, não vai pro Palmeiras. Eu achei o discurso do BAP, quando ele fala que o time não pode disputar a Série A, um discurso muito arrogante da parte dele. E como que a narrativa mudou, né? Eles estavam indo pela estratégia da lesão, agora eles estão indo pela estratégia financeira. Só que financeiramente falando, eu acho que o Flamengo e o Fluminense estão gastando horrores para tratar gramado, sendo que, na verdade, nem sempre o gramado do Maracanã está em boas condições. A gente já viu vários relatos aí. É isso aí, nação rubro-negra. A polêmica continua, o desespero da mídia palmeirense também continua, né? Eles têm que ficar sempre, né, alfinetando aí o BAP, o Flamengo, né? E morrendo de medo a cada dia que passa. Mas o importante é que, enquanto isso,
A diretoria do Flamengo está se dedicando em busca de novos jogadores, e isso para o elenco, para melhorar cada vez mais seu elenco para 2026. Isso mesmo. E tirar alguns jogadores que infelizmente tá no time, mas só tá recebendo salário, mas não tá fazendo nada. A gente não sabe o que acontece, né? Felipe Luiz acaba que invoca com alguns jogadores. Não se sabe se esses jogadores eles não dão o melhor de si nos treinos, né? Talvez não queira seguir a orientação que o técnico Felipe Luiz dá para eles, mas é algo assim que é estranho, né? Porque alguns jogadores que parecem, né, ser bons jogadores não entram em campo quase nunca, a não ser quando o time está em desespero ali perdendo, né, em campo. Caso contrário, não joga, que é o caso do Juninho, né? E também do Vinha. São jogadores que não aparecem muito. Mas é isso. Vamos aguardar aí para ver. John Ares, né? No Flamengo vai ser top, galera. É isso aí. Comenta aí o que vocês acharam aí sobre esses reforços e sobre essa treta que continua entre BAP e Leila. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Também lembrando, galera, de deixar aí os créditos para ele, o Opina Porco. Até o próximo vídeo.